Hoje eu quero falar com você, mulher, que tem medo de ficar sozinha. Não é um medo qualquer, como, por exemplo, ficar sozinha e começar a chover forte, com raios e trovões, ou até mesmo de vir a acabar a energia da sua casa. Mas sobre aquele medo de ficar sozinha e de vir a ter uma nova crise de ansiedade e de não saber como lidar nesse exato momento da crise. Talvez seja isso hoje a sua maior dificuldade e o que mais vem afetando a sua vida, não é mesmo? Porque quando a crise ela vem e você se vê sozinha, gera em você um pânico ainda maior. Eu não sei se com você é assim, porque comigo, quando eu passei por crise de ansiedade, era assim. Eu tinha a sensação de que eu estava caindo num vazio interior, como se eu estivesse caindo em um buraco, onde o meu corpo ele parecia que ia para o chão. Como eu nunca desmaiei na minha vida, eu não sei se isso seria até um sintomas de desmaio. Mas o mais estranho é porque eu permanecia totalmente consciente. Só que era uma sensação horrível mesmo. E eu digo que só quem passa é que sabe do que eu estou falando aqui. Só quem já passou por essa situação sabe do que eu estou falando. Agora, quando a crise ela chega e tem pessoas que possam auxiliar você naquele momento, parece que nós nos sentimos mais protegidas, mais seguras, porque elas nos ajudam a pensar, a respirar, a mudar o foco dos nossos pensamentos. E com isso parece que até a crise de ansiedade, ela passa mais rápido, antes mesmo que você venha precisar recorrer a uma medicação. Eu não sei se você tem conseguido, no momento da sua crise de ansiedade, pedir a ajuda de alguém que esteja aí à sua volta, ou você já recorre logo ao uso de uma medicação. Como que você tem lidado com as suas crises de ansiedade? Você pode até dizer que recorrer à medicação seja a solução mais rápida para esse momento. E eu entendo isso. Mas talvez se você esperar um pouco, pedindo o auxílio das pessoas que estão aí à sua volta, para que elas possam ajudar você a mudar o foco do que você possa estar vendo, sentindo naquele momento, e você não venha a precisar fazer o uso da medicação naquele momento. Eu sei que às vezes o medo ele acaba sendo até mais forte, mas você precisa, minha amiga, começar ir buscando dentro de você essa força interior que está aí guardadinha aí dentro, para que você possa começar a vir a fazer essa mudança acontecer. E assim você possa voltar a ter a sua vida de volta, ter uma vida normal, sem as crises de ansiedade, podendo entrar até mesmo em lugares fechados, coisas que você não tem conseguido fazer há tanto tempo, mas com um diferencial, sem que você sinta mais medo. E aí, com isso, você vai poder voltar a sair e a fazer as coisas simples do seu dia a dia, da sua vida, como ir ao supermercado, ir ao shopping, ao cinema, voltar a viver de maneira muito mais tranquila, muito mais saudável. E eu já falei em outros conteúdos sobre os mais variados tipos de medo. E, e eu quero te lembrar aqui que nós não existimos sem o medo. Ele faz parte da nossa vida. E é só por isso que nós alcançamos a nossa evolução como seres humanos. Mas eu entendo que só quem passa por esse medo específico que você passa hoje, que é o de ter uma nova crise de ansiedade, ou que é viver para sempre tendo que viver sob efeitos de medicação e ainda assim se sentir angustiada, com medo de não voltar a ser aquela mulher que você era antes do medo das crises de ansiedade, é que sabe bem como que é. E é sobre esse medo
que nós vamos tratar nesse conteúdo de hoje. Então, se você hoje está vivendo assim, se sentindo triste, sem confiança, insegura, com medo até de morrer, se sentindo até mesmo num estado de depressão, com medo de enlouquecer, com medo de perder o total controle da sua vida, ou com medo de passar mal e não ter ninguém conhecido para te socorrer naquele momento, e por isso você acaba se isolando do mundo. No final desse vídeo, eu quero te ensinar uma técnica que eu utilizo para que você possa aprender a vencer no seu dia a dia o seu medo, para que você possa voltar a ser a mulher que você era antes do medo das crises de ansiedade. E aqui eu quero mostrar para você que sofre com esse problema que existe um caminho de volta para que você mesma consiga ir eliminando esse medo que foi aumentado em você pelos sintomas da ansiedade, ou até mesmo porque você possa ter passado por uma crise recente de ansiedade e tenha se sentido sozinha, sem saber como lidar com ela naquele momento. Onde talvez a sua vontade naquela hora fosse de gritar ou de chorar, por não entender o que estava realmente acontecendo com você. E eu quero mostrar aqui, dentro desse conteúdo, que recentemente uma aluna minha que sofria com as crises de ansiedade generalizada, onde ela tinha crises de ansiedade todos os dias. Você consegue imaginar o que é ter crises de ansiedade todos os dias? E ela conseguiu voltar a ser a mulher que ela era antes das crises de ansiedade. Ela voltou a viver, a se sentir feliz, realizada, grata. E é por isso que eu quero falar do relato dela, para que você possa entender que é possível você voltar ao seu estado normal, você voltar a ter a esperança de sair desse estado em que você se encontra hoje. Então, se você não sofre com ansiedade, esse não é um vídeo para você. Mas se você está passando por essa situação, não deixe de acompanhar e de anotar realmente essa técnica que eu vou te ajudar, para que você possa, no seu dia a dia, ir colocando em prática. Isso, minha amiga, é fundamental para que você possa, através desse caminho que eu quero mostrar para você, voltar a viver de maneira feliz, saudável, todos os dias da sua vida. Então, em um dos relatos da Sandra, ela dizia que após deixar o seu filho na escola, ela tinha que tomar o segundo comprimido de Rivotril, porque o medo que ela sentia de ficar sozinha era tão forte, tão intenso, porque ela já estava num estado em que ela já sofria com o pânico e com a depressão. Então, ela tinha uma necessidade enorme de recorrer ao segundo comprimido. E isso, gente, durante o dia. E com as crises de ansiedade e devido à medicação forte, ela veio a perder muito peso. Porque nós sabemos o quanto esses remédios são fortes e levam você a ficar em estado de letargia, daquele sono incontrolável. E com isso ela deixava de se alimentar. Como também crises de ansiedade para algumas pessoas têm o efeito reverso. Você acaba descontando a sua ansiedade na alimentação, que é um outro ponto que eu quero entrar nesse conteúdo. E devido a essa crise ser tão forte e a medicação forte, ela ficava mais sonolenta e com isso deixava de se alimentar. Só que nos momentos em que ela estava acordada, ela se sentia muito mal, com a sua autoestima muito baixa, porque ela via o quanto de peso ela havia perdido. E ela ainda relata que ela chegou a estar com 52 quilos, sendo que quando ela iniciou o método, ela estava com esse peso. E agora, no dia 15/9, ela conseguiu encarar a balança e perceber que após a realização do meu método, ela já havia engordado 2 quilos, porque ela já conseguiu começar a ter um controle sobre a ansiedade dela. E hoje ela já está vivendo com muito mais
disposição e alegria. Isso porque ela é uma mulher de apenas 39 anos, do qual ela estava entregue à ansiedade, ao medo das crises de ansiedade. E hoje ela relata que ela voltou, né, a trabalhar, a se cuidar e a estar feliz com ela, com a família. Esse relato eu quis mostrar para vocês porque eu quero que você veja com os seus próprios olhos que existe o caminho, que você só precisa querer fazer essas pequenas mudanças acontecerem na sua vida. E por que eu quis trazer o depoimento dela? Para mostrar para você que você não é a única pessoa que está passando por esse momento. E que existem milhões de pessoas no mundo todo que sofrem com ansiedade. Algumas até nem percebam que aquilo que estão sofrendo seja ansiedade, em que acabam vivendo sobre um estresse tão profundo, descontando na alimentação, e não percebem. Só vão perceber quando lá na frente acontece alguma coisa. E eu não sei se esse é o seu caso. No caso da Sandra, foi o inverso. Ela perdeu peso. Mas existe esse outro lado, do qual pessoas descontam na alimentação e acabam engordando demais. Principalmente quem já tem uma genética propensa a engordar. Mas até mesmo quem não tem uma tendência genética também pode engordar. E vai prejudicando a sua saúde física. E acabam só se dando conta quando realmente algo sai do seu normal. Quando a pessoa que desconta na comida, ela pode vir a ter o seu colesterol alterado, o triglicerídeos aumentado. Só que eu digo isso de uma maneira desproporcional. Não é quando está no seu limite. Não, é desproporcional, ocasionando males para o corpo. Né? O corpo fica mais inflamado, a pessoa acaba tendo outros problemas de saúde, cardíacos, circulatórios, e principalmente só vão perceber quando surgem as primeiras crises de ansiedade, onde se vão dar conta de que alguma coisa está errada e que é preciso fazer algo para mudar essa situação. E eu sempre digo que a ansiedade, quando ela sai do nosso controle, ela é como uma erva daninha. Ela vai muito sutilmente avançando, minando em nós as nossas emoções, os nossos pensamentos. E as pessoas que nem mesmo percebiam que já estavam perdendo o controle da ansiedade, e quando lá na frente que ela já avançou, é que nós vamos nos dar conta do prejuízo. E eu não sei se isso aconteceu com você ou está acontecendo com você nesse exato momento. E que você se deu conta agora porque você teve uma crise de ansiedade. Mas existem também casos em que a mulher, ela perde muito peso. Porque a pessoa nem percebe que, devido às crises de ansiedade que ela vem tendo, ela já não está mais se alimentando de maneira saudável. E como, nesse caso, as medicações são muito fortes e acabam por dopar a pessoa, ela não sente vontade de se alimentar. Porque o sono acaba sendo muito maior e o seu desejo é só de dormir. E até como uma fuga mesmo, sabe? E não é só pelo simples fato de ficar dormindo, mas existe um outro fator não menos importante que é gerado nela, a baixa autoestima. Quando ela chega nesse nível de ansiedade, ela já nem mais se olha no espelho. E isso é muito triste, porque a pessoa ela já não tem mais coragem de se encarar na frente de um espelho. Agora, existem outras pessoas que se entregam ao medo generalizado, vivendo com pânico, já não conseguem mais sair de casa, principalmente quando vai chegando o entardecer. A pessoa tem medo de tudo, se tornam pessoas tão inseguras, porque a sua confiança já foi tão abalada e o medo de que algo possa vir a acontecer parece que se torna gigantesco.
e aí só vem como principal opção o uso da medicação. E se esse é o seu caso, se hoje você percebe que existe uma outra opção que pode te devolver, né, a vida, é essa opção que eu trago aqui para você. Essa é uma opção que pode te levar a voltar a viver como você era. E aí eu te pergunto, se hoje você consegue perceber que diante das dificuldades e da ansiedade, você ganhou ou perdeu peso? Você consegue perceber qual é o seu estado atual? Em que nível de ansiedade que você se encontra hoje? É que hoje o tempo voa, passa num piscar de olhos. E quando passa, a gente nem percebe. E aí eu te pergunto, quantos anos tem o seu sofrimento? Minha amiga, assim como eu e muitas outras das minhas alunas conseguiram, então o que eu estou falando aqui hoje para você é para mostrar que é possível para você também. Acredite, eu quero que você volte a ter a esperança, que você volte a sonhar. E eu sei que você pode até estar pensando, mas, Alessandra, isso é bom demais. Eu já não acredito em mais nada. Eu já perdi as minhas esperanças de voltar a viver bem. Eu sofro com as crises de ansiedade há muitos anos. E isso está me parecendo mais como um conto de fadas. Mas não é, minha amiga. Aqui eu digo para você que para que você alcance essa sua melhor versão e para que você possa voltar a viver bem, voltar a ser aquela mulher feliz, determinada, você só precisa de uma coisa, que até possa parecer simples para você nesse momento, que é você tomar a decisão de fazer o caminho de volta. Imagina que você entrou em uma rua sem saída e você só precisa fazer uma manobra para que você possa recalcular a rota e voltar. Você só precisa fazer o caminho inverso. É só isso. Foi por isso que eu te perguntei se você quer continuar a viver desta forma ou se você está realmente decidida a voltar a ser a mulher que você era antes do medo das crises de ansiedade, certo? Porque não é como um passe de mágica, não é o estralar dos dedos que as coisas mudam e que nem acontece do dia para a noite. São, na verdade, pequenas mudanças que nós fazemos em nosso dia a dia é que nos levam a sair de fato das crises de ansiedade. Aqui, eu gostaria que você pudesse visualizar isso que eu vou falar agora com você. Imagina que você pegou nesse momento uma daquelas formas de gelo do seu freezer. E se você tirar o gelo e você colocar em um recipiente, em um prato, quanto tempo você acha que demora para esse gelo descongelar? Assim, minha amiga, são as crises de ansiedade. Cada uma delas é como uma pedra de gelo derretendo. Ela não, ao colocar no prato, ela não derrete já no primeiro instante. Agora, imagina uma pedra de gelo e a sua transformação irá acontecendo enquanto ela vai derretendo até chegar ao 100%. Tudo isso acontece dentro de um processo. Você pode continuar derretendo a cada minuto, a cada hora, ela vai se consumindo. Agora, ela só vai ter derretido 100%? Será que o resultado é o mais importante ou é o passo a passo que levou ela a chegar a se derreter por completo? Então, se você fizer da mesma forma essa decisão, eu quero de fato voltar a ser a mulher que eu era,
antes do medo, das crises de ansiedade, talvez seja essa a sua última pedra de gelo. E ao derretê-la durante todo esse processo, você vai olhar para trás e você vai falar: valeu a pena passar por todo esse processo, de ver a cada instante ela se consumindo. Voltar a ter alegria, a ser feliz, a ser aquela mulher determinada, sonhadora, aquela mulher que poderá voltar a fazer as coisas que você quer fazer em sua vida. Então você só precisa decidir derreter essa última pedra de gelo da sua vida. Porque quando eu deixo, de fato, de fazer como eu fazia antes, quando estava ali sofrendo com as crises de ansiedade, como, por exemplo, ficava ali só isolada, dormindo o dia todo. Eu sei que e entendo que os remédios são fortes e que eles levam realmente você a ter mais sono, a querer ficar só dormindo. E eu não estou falando aqui que você deve parar com eles, de maneira alguma. Não é isso. Ou ficar sem comer e não manter uma rotina saudável. Então, mudar essa realidade hoje para você pode não ser fácil no primeiro momento. Mas eu quero dizer para você que é possível sim. E quando eu deixo de fazer isso, que eu vinha fazendo até os dias de hoje, eu preciso colocar outra coisa no lugar. Porque você concorda comigo que se você deixar aquilo que você estava fazendo até agora vazio, você volta a praticar. Então você precisa colocar algo, uma ação diferente nas suas atitudes para que você consiga vencer. Então, fica tranquila que eu vou te explicar melhor como que essas mudanças, elas podem ajudar você realmente a melhorar primeiro os sintomas de ansiedade, a melhorar o seu sono, a melhorar os seus pensamentos e melhorar a sua autoestima. Levando você a se alimentar de maneira muito mais saudável. E com isso você ir retomando a sua vida como a mulher que você era antes de ter medo das crises de ansiedade. Só que para que isso aconteça realmente, você precisa manter firme e forte a sua decisão de mudar. Porque aqui, como hoje eu disse, que nesse primeiro momento possa parecer difícil para você, que até para mudar a sua forma de pensar, mudar a sua vontade, não é fácil. Mas eu quero que você perceba aqui que essa é a grande oportunidade para você, de que você possa voltar a ser a mulher que você era antes. Então, vale a pena. E aqui eu quero que você entenda que isso não é impossível. Sabe essa disciplina que você tem com a medicação que você toma hoje? Sim, essa mesma, que você segue os horários certinho para que o efeito dele seja eficaz? Então, você precisa adotar essa mesma disciplina no seu dia a dia, para que você possa fazer as pequenas mudanças, como por exemplo, você pode até querer ficar o dia inteiro na cama. Estou indisposta, não estou com vontade. Você pode sentir essa vontade. Isso devido aos fortes remédios que você toma para dormir. Mas que por decisão, lembra que eu falei? Firme e forte, você não vai ficar. Você não vai fazer isso. Você vai dizer para você mesma: hoje não, querida. Hoje eu vou me levantar, vou tomar um café com a minha família. Ou se você mora sozinha, não faz mal. Levante-se, tome o seu café. Ou vá fazer uma caminhada pelo quarteirão da sua casa. Vá devagar, mas não deixe de fazer, de mudar aquela ação que você iria ficar deitada o dia todo, mas você mudou para uma ação positiva. Você tomou uma atitude.
Aqui eu dei o exemplo do sair da cama, mas eu posso te dizer também outros exemplos, como, por exemplo, você colocar uma cadeira ao sol e receber o sol da manhã, tomar um bom banho, se arrumar, como você já não fazia mais. Acabava ficando aí com o pijama o dia todo. Se arrume para você. Passe um batom, um perfume, coloque um brinco, visite um amigo, uma vizinha ou um parente, mas em primeiro lugar, se arrume para você mesma. Sabe, isso é tão bom e o benefício que vai gerando em nós e em nossa autoestima é fantástico isso. Vale a pena. E se você fizer isso todos os dias, se propor a fazer algo diferente por você, a sua mudança será mais rápido ainda. Você pode ter certeza disso. Mas lembre-se sempre, é uma escolha sua. Você precisa estar decidida a mudar. Sabe por quê? Porque quando nós fazemos isso, nós vamos mudando também as nossas informações na nossa mente. Sabe aqueles pensamentos? Eu não consigo mais, eu não posso, eu tenho medo. Sim, esses mesmos pensamentos que surgem na mente de todo ser humano e que com você não é diferente, não é verdade? Eles vão se dissolvendo à medida que nós vamos nos sentindo melhores. Então, vale a pena praticar todos os dias alguma ação diferente, até que isso vá se tornando para nós um hábito saudável, um hábito que devolva para nós qualidade de vida. E sabe, minha amiga, quando nós vamos mudando por nós mesmas, criando uma rotina saudável, nós vamos percebendo que vão acontecendo em nós outros benefícios do que quando nós só tomamos remédio. Esses mesmos remédios que você vem tomando hoje, do qual, se você colocar essa disciplina no seu dia a dia, elas irão gerar em você esses benefícios. Como, por exemplo, voltar a ter a sua autoestima elevada, voltar a se cuidar, a viver bem todos os dias, de voltar a sonhar, de ser aquela mulher que você era antes, do medo das crises de ansiedade. E até mesmo de voltar a não precisar mais de tomar essas medicações. Olha isso, não é maravilhoso? E eu quero fazer um convite para você agora, para que você possa se imaginar. Feche os seus olhos. Imagina você agora, vivendo não mais sobre o domínio da ansiedade, dessa ansiedade generalizada. Não mais sobre uma cama, sem vontade de viver, vivendo triste, abatida, mas que você possa se ver agora vivendo novamente como uma mulher feliz, realizada, sonhadora, determinada, podendo ser e fazer as coisas que você mais amava fazer em sua vida. Como, por exemplo, viajar, estudar, fazer até aquela graduação, aquela pós-graduação que você quer fazer, estar mais tempo com os seus familiares, passeando, indo a festas com seus amigos, fazendo reuniões familiares. Como é bom e saudável voltar a enxergar essa possibilidade novamente. E hoje você conseguir tornar realidade, trazendo a ansiedade como sua aliada e não mais como aquela que aprisionava você no medo. Olha que maravilha! Sinta novamente essa alegria. Começar a olhar para o seu projeto de vida e buscar realizar os seus sonhos. E é lógico, minha amiga, que uma mulher que vence a ansiedade, ela se torna mais forte, mais determinada a ser e a viver na sua melhor versão. E isso todos os dias da sua vida, onde ela vai aproveitar todas as ocasiões e todas as oportunidades que a vida lhe oferece.
Então, bora começar hoje, ver o que é possível você começar a mudar na sua rotina diária. Não deixa para amanhã. Pega um caderno, uma agenda ou uma folha em branco e comece a pensar o que você poderia fazer todos os dias e que você não tem feito e que não tem tido vontade de fazer. É por esse mesmo que nós vamos começar. Então você vai pegar esse papel, esse caderno e você vai fazer uma lista de segunda a domingo. E comece nessa lista a incluir por dias, como por exemplo, na segunda-feira, o que você pode fazer que vai mudar na sua rotina e que você não vem fazendo. Vou dar um exemplo. Ao acordar, vou me levantar e tomar um café com os meus familiares. Não vou ficar mais isolada no quarto. Olha a mudança que você vai estar fazendo. Ou vou fazer uma caminhada pelo quarteirão da casa. Só que se ainda você estiver com medo de ir sozinha, não tenha vergonha. Chama alguém para ir com você. Mas dê você o primeiro passo de chamar alguém. Não espere que as pessoas queiram mudar você. Busque você fazer as mudanças necessárias na sua vida. E não se entregue mais ao desânimo. Tome um bom banho. Se arrume por você. Faça isso todos os dias. Isso é importante. Faz parte do seu processo de transformação. E aí, na sua agenda ali, você vai colocar tudo aquilo que vai proporcionar para você alcançar dia após dia essas transformações na sua vida. E isso, minha amiga, você vai colocar, dependendo da ação que você for colocar, tente fazer por 3 vezes na semana. Ou melhor, se você estiver decidida realmente, coloque todos os dias uma ação. E isso você vai ver o quanto essa experiência você vai poder colher tantos benefícios. Agora, não importa se você, por um imprevisto, se naquele dia você não acordou tão bem, procure mesmo assim fazer todos os dias. E no final do seu dia, pratique a gratidão. Procure ver e enxergar o que você fez. Porque nesse primeiro momento da sua retomada, de viver melhor todos os dias, é importante que você vá preenchendo na sua agenda atividades que você já não fazia há algum tempo. Ajudar na casa, lavar uma louça, olhar uma criança, mas procure preencher. Mas também procure fazer atividades por você. Assistir um bom filme que traga uma mensagem motivacional para você, uma boa música que eleve o seu astral, o seu humor, mas pelo amor de Deus, não coloque aquelas músicas que vão te deixar ainda mais para baixo. Isso não agrega na sua vida. Agora, pode parecer que tudo isso não vai levar você a lugar nenhum, mas assim como eu tenho ensinado minhas alunas a fazerem também essas atividades, e como você mesma viu no testemunho da Sandra, que em 7 dias de prática ela alcançou a transformação da sua vida e não precisou mais fazer uso de medicação e já voltou a trabalhar, a viver. Será que essa transformação de vida é só para algumas pessoas? Eu posso te dizer que não, minha amiga. Mas é como eu venho afirmando para você. Você só precisa querer mudar essa situação que você vive hoje. Se você acha que você não consegue, faça sem vontade mesmo. Faça por decisão. Eu hoje decido fazer isso por mim. E eu tenho certeza que você vai experimentar muitos benefícios dessas pequenas mudanças em seu dia a dia. Mas tem que ser feito diariamente. É como a medicação mesmo. Se você ficar um dia sem tomar, você já começa a quebrar o efeito dele, não é verdade? Assim é como uma rotina saudável. No começo ele pode até parecer chato, você não ter vontade de fazer, mas se você não fizer um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana ou mais e preferir ficar dormindo, você não sairá do estado em que você se encontra.
E aí você começará 2023 desse mesmo jeito. Tudo é uma questão de decisão. E qual é a sua opção hoje? É lógico, minha amiga, que a gente sabe que as dificuldades do dia a dia, elas vão surgir. E elas fazem parte do nosso crescimento humano e pessoal. Mas o que nós não podemos é nos entregar mais ao medo de ter uma nova crise de ansiedade. Porque eu acredito que eu posso dizer aqui que nós já aprendemos a lição, não é mesmo? Nós já aprendemos que é muito melhor cuidar das nossas escolhas diárias, buscar sempre mais incluir atividades, ações na nossa rotina de vida, de forma que a torne ainda mais leve e saudável, e porque nós sabemos que só dessa forma é que você vai conseguir voltar a ser a mulher que você era antes do medo das crises de ansiedade. Porque aí vem a lição que nós podemos tirar de termos passado pelo medo das crises de ansiedade. E o nosso diferencial é que nós aprendemos que cuidar da nossa mente é tão importante quanto cuidarmos somente do nosso corpo. Ele tem que ser um conjunto, é um ponto de equilíbrio. E eu espero, minha amiga, que esse conteúdo tenha te ajudado a fazer a sua escolha hoje.